sempre esteve muito na rua. Na realidade, os lugares que a gente reconhece o palhaço como se fosse a casa do palhaço, o circo principalmente. Então a ideia de estar na rua é muito antiga, né? E é sempre esse diálogo entre a rua quando a gente fala, né, os espaços abertos que dá acessibilidade a qualquer pessoa, e esses espaços fechados, né, onde que, via de regra tem que cobrar um ingresso e não sei o quê. E isso vai, numa perspectiva cíclica, se repetindo, né? Se a gente pensa a rua, e se a gente pensa no arquétipo, por exemplo, do palhaço, a gente pode pensar nas nossas tradições populares, né? Se eu penso um Mateus e um Bastião do Bumba, se eu penso um Pedro Malas Artes, né? Se eu penso, né, um mais conhecido, o João Grilo e o Chicó do Alto da Compadecida, né, que é totalmente inspirado nas tradições populares do Nordeste, eles são quase como duplas, né, de palhaços, só que sem ser a figura do palhaço em si, entendeu? Eu acho que a rua, o espaço aberto, é o lugar mais democrático, né? Porque não existe uma cultura, e se a gente pensa em Brasil, principalmente, mas isso eu acho que é de uma forma, pode-se dizer, geral. Não existe tanto uma cultura de ir aos espaços, edifícios. E isso faz com que gere um preconceito que as pessoas não gostam, que é um equívoco. Não tem o hábito, não tem a cultura. Mas se você faz, é lógico, com um mínimo de qualidade, com alguma coisa que a pessoa se sinta em qualquer lugar, vai reunir. Porque aí vai de encontro a uma necessidade do humano, né? Existe uma necessidade do humano. Pô, eu vou ali no centro da cidade, é o cotidiano, é o dia a dia, não sei o quê. De repente tem algum acontecimento que abre-se um parênteses nessa realidade, e não é uma mentira que se cria ali, nem uma ilusão, mas cria-se uma outra realidade. E ali as pessoas podem se nutrir um pouquinho dessa outra realidade, e na realidade isso ajudar a dar um arejo, né? Um outro nutriente para a manutenção da vida das pessoas. Talvez uma das funções principais da arte seja essa, né? Opa, existe uma lógica dominante, né? Todo mundo vai meio nessa lógica. Eu vou indo, mas eu sinto que falta-me alguma coisa, e eu não sei onde que eu procuro. Via de regra, pela imposição do sistema, eu vou procurando onde, na realidade, ilusoriamente, vai me dar. E eu vou sentindo que cada vez o buraco fica maior. E aí essas atividades que eu acho que dão essa possibilidade, opa, mas existe alguma necessidade humana mais elementar que muitas coisas que estão à disposição do humano não dão. E existem algumas atividades humanas que elas podem propiciar essa falta, né? A carência, né? A supressão dessa falta. Na realidade, eu comecei esse ano, o grupo do qual eu faço parte, o Teatro Circense Andança, vai fazer 25 anos. E eu já tinha uma pequena experiência artística. Quando eu falo uma pequena experiência artística, que o meu marco de ter começado é quando eu comecei a atuar. Eu já tinha uma convivência desde de criança, né? Na realidade, agora estou descobrindo que na minha família tinha coisas ligadas ao teatro e que agora é que eu estou tomando pé. E eu comecei, na realidade, como palhaço. Isso em 1800, na outra encarnação, né? Mas nessa, em 1989. Coincidentemente, foi logo depois que eu servi o Exército. E aí essa lógica, né, absurda, né, de você viver um ano num regime cerceador, né, extremamente careta do meu ponto de vista, e automaticamente, praticamente depois, eu caí nesse lugar onde o mundo ao contrário, e meio o acaso, né, esses acasos que passam
na vida da gente. Não tinha muita consciência do que significa isso, né, ser palhaço. Uma consciência que vai se construindo, né? Então eu tinha que descobrir, mas quem sou eu, palhaço? E daí veio o Cacareco. O Cacareco estava muito ligado assim, a esse olhar que a gente tem de ressignificação das coisas. Né? Pô, o que eu posso reutilizar, né? Usando a criatividade, reutilizar. E eu fazia dupla com um palhaço que a gente fazia muito isso. Pô, aquela cadeira está quebrada, mas se mexe assim, não sei o quê, bota... E ela vira um elemento cênico que eu posso usar, e não sei o quê. Ah, então eu vou ser o Cacareco. Você vê, com o passar dos anos, e do período longo que eu trabalhei no Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que tem assim como um mentor intelectual, o Leonardo Boff, que já de longos anos desenvolve uma pesquisa muito grande ligada à ecologia holística, esse novo paradigma ecológico, eu ficava com essa reflexão. Então, hoje em dia eu tenho consciência de o quão ecológico o meu palhaço é. Seja nesse âmbito mais visível de ressignificação, mas tem uma outra dimensão de ressignificação, de sentimentos, de sensações que passam pela gente, que às vezes é difícil lidar, quase como se eu fosse uma usina de reciclagem, né? Para poder transmitir alguma coisa diferente. Então o palhaço para a gente ele acabou se tornando uma linguagem específica, né? O que é especificamente o palhaço, o que é a técnica do palhaço, se tornou um diálogo, né? E o palhaço e o teatro, né? Teatro circense, né? Quem conhece os nossos espetáculos, muitos deles têm esse diálogo, seja concreto, seja mais subliminarmente, né? A gente dialoga muito. E tem uma outra coisa que é a técnica do palhaço e aquilo que lhe é específico servindo no processo de formação do ator. Né? Em grandes escolas do mundo, uma das referências talvez maiores seja a escola na França de um grande pedagogo do teatro, né? Já falecido, mas a escola continua, o Jacques Lecoq. Então são processos que a escola é 2 anos de processo, não sei o quê, e uma das vertentes da formação dos alunos é o palhaço. Até porque se eu penso na figura do palhaço, a gente pensa só no cômico, né? Mas o fundo, talvez, do trabalho do palhaço é profundamente trágico. É uma coisa bastante difícil de você lidar, né? Às vezes você se coloca em situação assim, caramba, mas é muita exposição para um ser só. Eu sou apto para isso, então tem que ter muita generosidade, muita humildade, né? Mas lá no fundo, até porque na realidade a vida se manifesta em contradição e a arte também, como reflexo da vida, se manifesta em contradição. Os Gigantes, ele nasceu como um bloco de carnaval. Hoje ele ele se expandiu, além do bloco que faz também os bailes, os eventos, a gente também trabalha as outras festas populares brasileiras, né? Que faz Semana Santa, faz um ato de Páscoa, de paz. A gente tem a Junina, que a gente trabalha os santos, o casamento dos palhaços, de uma forma muito própria, inusitada, o repertório. E temos também agora a festa de Cosme e Damião, depois a gente parte para Natal. Então a gente tem um calendário que se desenvolve ao longo do ano, né, em cima das festas populares brasileiras. E o palhaço entra como o brincante dessas festas, como condutor do festejo. É na festa que a gente tem a confraternização um com o outro, é na festa que somos todos iguais, é na festa que cantamos, que dançamos, que comemos juntos, é na festa onde
a pessoa de uma classe social mais baixa junta com uma classe social mais alta e ali não há diferença entre eles. É na festa, nesse ambiente do festejo. E o palhaço é um excelente condutor para dentro desses festejos populares, para a gente trazer essa mensagem, essa vivência, esse apelo para as pessoas. A festa carnaval, ela é uma festa absurda, assim, de como ela irmana as pessoas, né? Ela tem a liberdade como princípio, né? E ela se traveste, ela bota o mundo de cabeça para baixo, ela reverte todas tudo que o mundo tenta botar de pé. O carnaval ele mexe e ele vira para N direções. Então, o palhaço, como um condutor aí, um palhaço mesmo, ele tem uma função importantíssima. O Gigantes, ele vai criando um repertório interno, né? A gente tem, além desse repertório externo, que são as festas durante o ano, a gente tem o repertório do próprio Gigantes, do desfile, que a cada ano vai sendo renovado, que a cada ano vai fazendo o seu apelo para a sociedade e fazendo esse apelo junto com as pessoas. Na rua somos 10 mil pessoas, então somos 10 mil pessoas que fazem esse apelo. Em 2017, nós tivemos um tema que é singeleza gera singeleza, seja como flor. Né? Pelo tempo que a gente está vivendo, pela intolerância que a gente está vivendo, pelas dificuldades que estamos vivendo no Brasil ou na nossa cidade, aqui no Rio de Janeiro. Olha, no dia do desfile, que eu chamo da célula-mãe, né? A célula, a grande, né? A gente está na rua, nós somos 120 pessoas, de nossa equipe, tá? No dia do desfile, porque a gente conta com 60 músicos na banda, com mais os palhaços, com mais os circenses e com a produção, que a produção é muito presente, porque é uma coisa grande e é preciso pessoas com boneco, com pessoas, todos, a gente fala que é uma família, somos uma família de 120 pessoas. Os músicos já estão aqui há muitos anos, né? Então, a gente trabalha com essa equipe grande e trabalha também com a equipe menor, de 30. Mas aí a gente vai fazer bailes, nos bailes, na nossa junina é um pouco menor, né? É diferente dessa célula-mãe que vai para a rua para dar conta de tanta gente, né? E a gente acontecer enquanto um coletivo que faz a guia do bloco. Mas bem fixa, a gente tem uma convivência muito, muito próxima. A gente se chama de família mesmo, a família Gigante. Elas vão surgindo e vai se criando uma dramaturgia. A gente tem ao passar na rua, como um teatro antigo, então um teatro que tem as suas estações, antigamente, itinerante, né? Que é desde a saída da nossa escola, a escola pública que a gente tem aqui na praça, que a gente está lá desde o primeiro ano, né? Como um símbolo das crianças, é uma escola pública que tem um alunado infantil de 400 pessoas, e então a gente, ali nosso camarim, só naquele dia do ano, a praça pública, nossa saída de lá, nossa concentração, ali já é espetacular em si, né? A nossa saída, e depois a gente vai passando e tem as estações, e elas vão sendo criadas também. Quando a gente fez 15 anos, fizemos um baile de debutantes aqui. Chamamos as crianças que nasceram com o bloco, que
estavam fazendo 15 anos, e a gente cantou a Valsa da Cidade, aqui na altura da General Glicério, com as crianças dançando com os palhaços, isso coreografado. Então a gente tem lá em cima, quando vamos passando aqui em cima, a gente faz também uma brincadeira de bola, é quando a banda toca o hino do Flamengo e o hino do Fluminense, né? Falando do Fla-Flu, uma coisa dificílima para se ter no meio de uma multidão, mas que tudo vira uma brincadeira, e a gente tem umas bolas circulando e vamos descendo. Aí aqui tem a serenata da Dona Elizabeth. Essa é uma serenata que é uma cena que ela surgiu e foi sendo construída pela população, é uma cena coletiva. O público fez essa cena, ela surgiu, não sabemos de onde, de uma senhorinha que morava aqui no prédio ao lado, que aparecia na janela sozinha, e o bloco, a banda e o bloco começou a se voltar para ela e cantar Carinhoso, do Pixinguinha. E assim, disso foi feito uma tradição que entrou até como uma lenda, né, do carnaval carioca, muito falado. Enquanto ela era viva, muita gente queria fazer matéria com ela, ela nunca quis, nunca permitiu, dizendo que não, que ela gostava de ver o bloco, porque ela vivia ali só. Depois que ela faleceu, aí fizemos uma homenagem póstuma, né, cantando Carinhoso, e construímos a boneca Elizabeth, que foi transformada em rainha do bloco. Antes ela era a musa, começou com 80 e poucos anos, foi até 93 e virou a nossa, de musa ela passou a ser a nossa rainha Elizabeth, nonagenária, né? E daqui a gente desce e faz a roda lá embaixo, com todos os personagens, com saudação, e com a saudação ao público, e temos também o casalzinho de mestre-sala e porta-bandeira mirim, o casal de mestre-sala e porta-bandeira na perna de pau. Os casais mirins, eles vinham da Mangueira, do Amanhã. Esse ano a gente recebeu um casalzinho da Portela, com 6 anos e 5 anos, mas muito bem treinados, e aí a gente constrói a dramaturgia dos gigantes dentro do carnaval, e também a tradição, as tradições do carnaval sendo passada para as novas gerações, né? Somos formadores de novos foliões, de novos brincantes, né? A gente faz também uma sorvetada que é inspirada nas feijoadas, tradicionais feijoadas do mundo do samba. A gente traduziu para o mundo infantil e fazemos uma sorvetada. E então ficou assim, tem um calendário aí extenso. Fazemos a eleição do Rei Mominho no Circo Voador há 15 anos. A gente elege o Rei Mominho criança da cidade, rainha, princesa. Só que eles têm, através de votação do público, por aclamação, mas eles têm os quesitos, que é cantar uma música e samba no pezinho, né? Samba no pezinho e samba no gogó. Daí eles vão ser eleitos quem é que canta e quem é que samba para ser o representante dos gigantes e o representante das crianças, né? O dono da chave da cidade.
muita gente palhaço e clown é sinônimo, não é? Até em termos etimológicos, palhaço está ligado a pagliaccio, que é de origem italiana. E porque palha, há um revestimento que essas figuras cômicas, século XVI, XVII, deviam fazer, que eram como se fossem uma roupa, que era tipo roupa, essa coisa de colchão antigo, aquele tecido muito grosso, né, rústico, e eles tinham que usar palha, principalmente nesses lugares, porque tinha muita coisa de pá, cai, e bate, não sei o que, era uma forma de proteção. Daí vem a palavra palhaço. E clown está ligado à palavra clode. Clode em inglês, que é o rústico, o matuto, o camponês, o da roça, né? A gente pode pegar um exemplo aqui no Brasil, pelo viés do cinema, né? Um Mazzaropi, né? É como se fosse um Claude aí, que traz toda essa referência da roça, porque tinha essa coisa na origem, né? Das pessoas rirem, também como um pouco de escárnio, né? Com uma certa superioridade, rir de quem é do campo, né? E isso foi meio incorporado. Mas não existe assim, dependendo do pesquisador, do palhaço, que são referências, isso pode variar. A diferença do palhaço para o clown é realmente o universo em que ele habita, né? Por exemplo, o palhaço ele tem uma característica muito forte da pintura, dos acessórios, uma coisa da roupa mais rota. Então, assim, existe essa característica maior do palhaço dentro do circo e nos outros trabalhos que ele desenvolve enquanto palhaço, né? Palhaço terapia, palhaço de praça, enfim. E o clown, ele já é uma coisa mais técnica, que surge mais ali da parte da Inglaterra, quando essa arte do palhaço ela chega nos Estados Unidos principalmente. Então começa a se dar esse trabalho mais desse nome, clown, né? Quem começou mesmo com isso muito forte foi o próprio Chaplin, né? Como eu já citei, e com o cinema mudo, enfim. Então as pessoas olham assim e falam assim, nossa, mas ele é muito engraçado, porque ele é um clown. Ele tem a essência do palhaço, mas existe o trabalho do ator em si ali também. Eu vou dar um outro exemplo, o Mr. Bean, que ele é fantástico, né? O gordo e o magro, que tinham aquelas pegadas. As pessoas sempre esperavam que o gordinho fosse o cara atrapalhado, né? Mas era o contrário. Ele era o cara mais turrão, mais sério. Então o palhaço tem muito dessa figura, o clown. Ele tem muito dessa figura. Às vezes um é muito sério, o outro é muito alegre, muito feliz, ou um é muito triste. E aí ele vai brincando com isso. E até na tristeza, nessa seriedade, no bater o pé, ser o cara chato, tem a graça. Então é todo um trabalho mesmo, é um arquétipo que vai se montando em cima disso. O palhaço Pipoca, que era o Jorge Bazzano, com quem eu trabalhei logo no começo, e depois eu fiz um período dupla com ele. Há pouco tempo que eu comecei a pensar isso, né? Para mim, de certa forma, um grande mestre, sem lógica técnica, né? O que é o palhaço, sem nada disso, mas uma pessoa do fazer, né? E tal. Não sei nem como ensinamento, mas eu digo mais enquanto liberdade de ser, né? Uma pessoa que me apresentou essa dimensão de liberdade de ser. Depois, nas buscas, a gente vai acessando outras pessoas, não é? Hoje, talvez, a minha maior referência esteja vinculada realmente ao Lume. Eu nunca trabalhei com ele, né? O grande especialista, né? E quem se aprofundou nessa especialidade do palhaço, é uma referência no mundo, o Ricardo Pussetti, que é um dos palhaços do Lume. O Cime, com quem eu tenho muito contato, com quem a gente vem desenvolvendo pesquisa já, uma troca já há 4 anos,
ele é palhaço também, né? Se eu penso no Rio, o Teatro de Anônimo é uma grande referência na palhaçaria, uma palhaçaria clássica, né? Poder ver um palhaço argentino, o Tchakovac, que tem uma especialidade em fazer um trabalho de rua, consegue, né, até ficou relativamente rico só fazendo trabalho de ruas e passando chapéu. Se eu penso, existe um palhaço bufão, o Léo Bassi, eu acho que ele é italiano, mas mora na Espanha, que descende, né, de uma família que vai remontar uma família ligada à comédia dell'arte. Cadeira, eu vi um espetáculo chamado Utopia dele, que transita entre o bufão e o palhaço mais lírico. Na hora que ele se paramenta, por exemplo, do palhaço branco clássico, né, que existe uma roupa mais clássica para compor esse palhaço branco, é uma coisa que me marca muito, né? Existe uma outra família tradicional de circo da Itália, que também remonta a famílias de comédia dell'arte italiana, que são os Colombaioni, o mestre maior deles, Sunani, que faleceu relativamente recentemente, mas o filho, não sei o quê, que tem toda uma lógica ligada à palhaçaria clássica, que são mestre dos que eu considero mestre, né? Mestre do Rick, do Lume, mestre do pessoal do Anônimo, mestre dos Seres de Luz, um grupo que se radicou em Campinas, que tem uma palhaça Jasmine, a Lili Curcio, que é uma coisa incrível, né? Então tem essas figuras que te afetam, esses são os contemporâneos. Mas se você procurar no YouTube, você vai ver alguns palhaços e às vezes só de eu ficar vendo vídeos de números, palhaço russo, considerado o maior palhaço moderno, né, que já faleceu, Grock, né, Joey Jackson Jr., George Cal, algumas figuras assim que só de ver o Avner, que é vivo, que é um camarada espetacular. Então são várias formas de gerar esse afeto, né? E essa interferência. Eu vou entrar num clichê aqui, que eu acho que é o clichê de todo artista que trabalha o clown. Eu acho que o grande mestre falando nessa linguagem clownesca, eu acho que o grande mestre que a gente se inspira e se espelha é o Chaplin, Charlie Chaplin. Ele é uma grande figura, assim, óbvio que tem outros mestres, né, brasileiros, por exemplo, Oscarito, né, que maravilhoso, enfim. E no Brasil, eu acho que os Trapalhões, eles representam o que é o circo nacional. Eu acho que o circo ganhou uma grande visibilidade a partir do advento dos Trapalhões, porque eles conseguem trazer toda essa essência do que é o ser palhaço, do que é o vivenciar esse mundo, né? Não é à toa que o Dedé, né, que é o eterno trapalhão que a gente chama, ele é o embaixador do circo no Brasil. Então hoje ele inclusive visita vários circos no Brasil inteiro, fazendo esse trabalho de divulgação e difusão da arte circense, né? E outros que têm grande nome dentro da área, por exemplo, o próprio Tiririca, que hoje é deputado, mas ele tem uma experiência, uma vivência circense ali de raiz mesmo. Aquilo é um palhaço. E o Tiririca ele não usa nariz, ele não pinta a cara. Você fala assim, poxa, mas palhaço tem que ter nariz? Não, nem sempre, né? A gente chama o nariz do palhaço, inclusive, da pequena máscara. É a menor máscara do mundo, né? Porque quando a pessoa põe aquilo ali, ela se transforma. E às vezes essa máscara que é o nariz, às vezes ela se muta para um outro acessório do palhaço, ou uma figura, ou uma peruca, ou uma roupa diferente. E aí você já se sente o seu ser palhaço e não o seu ser social comum. As minhas memórias são bem remotas, em Catolé do Rocha, a cidade que eu nasci, no sertão da Paraíba. A princípio eu tinha medo, eu me assustava, chorava quando eu era criancinha mesmo, isso
E hoje eu convivo com esse medo de algumas crianças, algumas, né? E umas sim, outras não. A gente convive também com isso, que foi uma sensação que eu vivi na minha infância, me lembro disso. E não tem um palhaço de preferência assim da minha infância, porque os circos eram itinerantes e eles chegavam lá e eles mudavam seus artistas, né? Um ano trazia um artista, o outro ano já não era aquele mesmo palhaço, era outro palhaço. Então não teve um marcante assim, não teve um que me marcou, não, né? Na minha geração, o palhaço que ficou muito conhecido foi o Carequinha, né? E que chegou também através das músicas, né? Ele teve uma carreira fonográfica muito rica, mas assim, minhas memórias eram os palhaços mais simples dos circos de Catolé do Rocha. Preservação a gente apresenta a cultura, ao mesmo tempo a gente está preservando a cultura, a gente está recriando, porque aqui a gente pega o tradicional e a gente recria, a gente cria o nosso viés particular, né, dos gigantes, o olhar dos gigantes. E a gente está apresentando e criando memórias, né, nas cabeças, no corpo delas, as memórias de vida, de infância, um arsenal que elas vão, e de liberdade também, né, de enxergar o mundo de uma forma diferente, não convencionalmente, para que essas crianças, como um estímulo criativo, como um acréscimo, né, à vida delas. Pergunta o que ela gosta. O que ela gosta. Entendeu? Impressiona ela, diga o que você sabe. Eu vou impressionar. Eu sei fazer. Eu vou impressionar. Cirulita, tudo bem? Tudo bem. A Cirulita gosta de trufa de chocolate. Eu gosto, você vai me dar uma? Não, eu sei fazer. A senhora gosta de bolo de maracujá? Eu gosto. Eu sei fazer. bom. A senhora gosta de torta alemã? Eu gosto. Eu sei fazer. A senhora gosta de criança? Não. Opa, não é assim que faz. Você assusta a dama. Eu vou assustar ela por quê? Fazer sorrir e fazer chorar. Esse contato com o público, essa profundidade, essa intimidade que se dá na relação do palhaço com o público. Que às vezes você nunca viu aquela pessoa, mas mesmo assim você tem um nível de intimidade com ela. Né? Você brinca com ela, rouba alguma coisa dela no meio da cena, depois você vai lá, devolve, óbvio, e no final do espetáculo ela vem e te abraça como se você fosse da família, porque você conquistou um nível de intimidade ali que poucas pessoas têm. Porque as pessoas, como já dissemos aqui, as pessoas não têm mais esse contato, essa sensibilidade um com o outro. E quando você encontra alguém, ainda que seja um palhaço, que te dê esse abraço, esse afeto, você acaba criando uma intimidade ainda que por poucos momentos, né? Acho que isso é o que encanta e que emociona. Porque o palhaço, ele me dá a possibilidade de desenvolver o meu trabalho como ator, né?
Eu diria que eu não faço o palhaço o tempo inteiro, não são todos os meus espetáculos que eu trabalho com a linguagem do clown. Mas a linguagem do clown me possibilitou um crescimento exponencial no meu desenvolvimento como ator. Né? Porque chorar é fácil fazer, uma pessoa chorar. As pessoas acham que não, que drama é muito difícil, mas não. O difícil é a comédia, o difícil é você fazer sorrir. Fazer chorar é fácil, bota uma música, climatiza e tal. Agora fazer sorrir de verdade é complicado. Então isso me trabalhou muitas coisas dentro de mim, muitos tolimentos sociais que existem do isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, isso é politicamente correto, isso não é. Então esse tipo de coisa às vezes trabalha o crescimento do ator. Né? Então me ajudou nisso, no meu crescimento pessoal. Olha, eu acho que isso foi surgindo a partir dessa convivência que eu tive muito com o palhaço Chuchu, que é o Luiz Carlos Vasconcelos, e ele já lá na Paraíba, dentro do Circo Piolim, tinha um mundo de palhaços, aí eu já adolescente, com meus 20 anos de idade, e então tive uma convivência, mas aí fiz oficinas, participei de 2 oficinas e eu acho que o palhaço, a gente traz vamos dizer, um não caber por inteiro. Eu e Eda, eu não caber por inteiro no mundo, eu inteira. Eu sempre cortada um pedacinho de mim para eu entrar nos espaços, né? Eu sempre me amasso um pouquinho, eu acho que não só eu, muita gente, né? E então o palhaço me deu a possibilidade de eu estar inteira com o mundo e com as pessoas, né? Sem me amassar, sem me quebrar, sem arrancar nenhum pedaço meu inteira mesmo, né? Sem nenhuma imposição social. Então, esse momento, acho que esse momento, esse estado, quando você você percebe que, existe esse espaço onde eu posso ser inteira um pouco. Isso dá uma alegria, isso traz cura, isso dá uma aliviada também. Tem concretamente alguns espetáculos que é o cacareco, que denomina cacareco que a gente tem no repertório, principalmente 2 espetáculos de dupla com a minha mulher, né? Esse que é mais antigo, o espetáculo é palhaço mesmo, acho que foi em 94 que a gente estreou, e depois agora vai fazer 10 anos, 2008, a gente estreou o Palhaço e a Bailarina, é o Palhaço Cacareco. Eu criei um espetáculo Flor de Cacareco, que aí é um espetáculo solo que brinca um pouquinho também com essa lógica do cacareco, né? Aquilo que aparentemente não serve, será que é ressignificado? Então, para que serve um cacareco? Né? E aí, no fluxo disso, para que serve um palhaço? Né? Em termos de espetáculo, são esses. Né? Agora, nessa perspectiva dos espaços de formação, que a gente se coloca mediador, né, facilitador dos processos, sempre quando eu consigo trazer ele não tem roupa, não tem nada disso, mas esse estado, essa qualidade de energia, quando eu consigo ativar, normalmente os encontros se tornam mais potentes, né? Por vários motivos, né? O primeiro motivo é as pessoas se confundem muito com isso, né? E durante um período de troca, com criança é um pouquinho mais tranquilo, mas quando eu vou trabalhar com adolescente, adulto, tem um período do processo que as pessoas ficam meio assim,
que maluquice é essa? Quem é esse cara? Que cara maluco, não sei o quê. Porque, na realidade, ele pressupõe a instalação de outras lógicas. Então, eu acho que a vida é assim, acho que eu tenho que ser assim, não sei o quê. E fica aquele lugar assim, né, que a gente fica meio desorientado para buscar uma reorientação abrangendo ou alargando mais a possibilidade de manifestação do ser, né? E fora a coisa lúdica mesmo, da brincadeira, do diálogo, né? Tentando sempre manter uma relação muito horizontal, né? Assim, quando a gente está num lugar de formação, né? Existe um estigma aí, professor-aluno, uma coisa meio hierárquica, né? Eu tenho um saber e vou te passar, né? Vou te iluminar, né? Etimologicamente, o aluno é que não tem luz, né? Não sei o quê. Para mim, isso tudo é uma balela, que na realidade está comigo também e eu tento brigar com isso. Não é esse tipo de lógica que eu quero instituir. Um espaço de troca e de aprendizado mútuo. Na realidade, quando eu me coloco nos espaços de aprendizar, de ensinar, é a possibilidade que eu tenho maior de aprender, né? Nesse diálogo. Quando estabelece essa relação, o palhaço me ajuda muito, o Cacareco me ajuda muito nisso. O Dr. Giramundo, ele nasceu, na verdade, ele era uma palhaça e começou como uma dupla e depois essa palhaça Biruta ficou sozinha e começou a meio que se virar ali sozinha. O outro palhaço com quem eu convivi era muito mais experiente que eu estava engatinhando. E o Dr. Giramundo surgiu num exercício que eu fiz, eu já falei, o exercício quando eu botei a máscara da Comédia dell'arte no rosto, a máscara do doutor, e já saiu o doutor. Eu já me dizia doutor, dentista, já contava uma história e já falava do meu nome. Então foi uma coisa muito, assim, meio fora da curva, né? Uma coisa que aconteceu e que aí tomou conta. Então eu passei a ser o Dr. Giramundo e não mais a palhaça Biruta. O que mais me emociona é estar na rua com as pessoas, com as crianças e com os gigantes da lira. Isso é o paraíso para mim. Aquele dia é um paraíso. O mundo é um paraíso. Por 4 horas, 5 horas, eu estou no paraíso. O estado do palhaço, para mim, é um estado de sim, eu posso, de possibilidades, de liberdade, de um mundo que tenha uma essência que ele é possível todas as coisas. O palhaço diz, vou dar um salto mortal com 3 giros aqui, e ele dá o salto mortal mesmo que ele não saia do lugar, mas ele faz com que a plateia vá com ele e assista esse salto mortal, sem ele ter saído do lugar. Não vem ninguém pro meu casório! Olha, deixa eu interrogar! Senhora Dona Margarida, quem lhe raptou? Quem? Como escapou? Foi o Beira-Mar? Eu, menino? Foi o Ricardão? Não, o que é isso? Ou quem sabe a senhorita perdeu a hora assistindo ao último capítulo da novela na televisão? O que é isso? Pelo amor de Deus! Então, não foi nada disso não, mãe! Olha, mas o que houve então? Eu tenho até vergonha de dizer! Fala, desembucha que tá todo mundo aqui querendo saber! Fala! É que foi algo que eu comi! Como assim? Algo que ela comeu?
muito bem, sem mais nenhum porém, vamos logo aos finalmente. Senhorita Dona Margarida, aceita o senhor Juvenal como seu legítimo esposo até que a morte os separe? Aceita, minha gente, que eu vou desencanar hoje! Senhor Juvenal, aceita a senhorita Dona Margarida como sua legítima esposa até que a morte os separe? Aceito! E agora, dando fim a todo este trololó, eu vos declaro casados no nosso Borrobodó!